Então vamos lá, pessoal, continuando. Além das deflexões dos rumos e dos azimutes, que são as nossas orientações de alinhamentos topográficos, do nosso levantamento topográfico, os ângulos eles também podem ser medidos como ângulos internos ou externos. E dessa forma, a gente vai ter ângulos assim. Quando o caminhamento ele é feito no sentido horário, os ângulos horizontais eles são medidos de forma externa. Veja bem que a gente aqui não tem azimutes. Para a gente ter um azimute ou um rumo, a gente precisa ter a nossa direção norte ou sul. Aqui, ó, quando os ângulos eles são internos e externos, eles são entre os alinhamentos. Veja bem, ó, ele sai de um alinhamento para o outro. Ele não vai mais sair da direção norte ou da direção sul, como é o caso dos rumos e dos azimutes. E no caso, as deflexões elas saem do prolongamento do alinhamento anterior até o próximo. Então, ó, veja bem, eu tenho esse alinhamento 0,1 e esse 1,2. E eu tenho esse ângulo externo aqui, que é formado entre esses dois alinhamentos. Da mesma forma, do alinhamento 1,2 e o 2,3, eu vou ter esse ângulo externo formado entre os alinhamentos. Então, da mesma forma, a gente pode ter ângulos internos, geralmente quando o caminhamento ele é feito no sentido anti-horário. Então, esses ângulos internos também são entre os alinhamentos, veja bem, ó, entre esse alinhamento e outro, entre esse alinhamento e outro. Essa é a diferença entre azimutes, rumos e as deflexões, porque serão sempre entre os próprios alinhamentos da nossa poligonal topográfica. Mas então, se eu tenho esses ângulos internos e externos, como é que eu vou obter então o azimute? Primeiramente, seja o azimute ou o rumo. Geralmente a gente transforma primeiramente para azimute, depois obtém um rumo. O que a gente vai fazer? A gente vai transformar esses ângulos externos e ângulos internos em deflexões. Ou seja, aquele assunto anterior que nós voltamos, ele vai ser feito da mesma maneira aqui. A diferença é que nós vamos adicionar um passo a mais no nosso cálculo, que vai ser pegar o ângulo que vai ser dado, seja um ângulo interno ou externo, e transformar em uma deflexão. Como é que a gente vai fazer isso? Quando eu estou falando aqui visada, eu estou falando do ângulo horizontal que vai ser dado. Pode ser um ângulo interno, pode ser um ângulo externo. Quando esse ângulo for menor que 180, a deflexão vai ser como? 180 menos a visada, ou seja, menos o ângulo horizontal que está sendo dado. Quando esse ângulo dado horizontal for maior que 180, a deflexão vai ser como? A visada menos 180. Sempre vai ser dessa forma. Menos 180 ou menos 180. Por que acontece isso? Se eu tiver, por exemplo, um ângulo de 150 graus, vai ser 180 menos 150. Se eu tiver um ângulo de 100 graus, vai ser 180 menos 150. Se eu tiver agora aqui no caso um ângulo de 200 graus, vai ser 200 menos 180. Se eu tiver 250, 250 menos 180. Isso aqui, ó, vocês não podem confundir com a transformação. Lá na transformação, a gente usa 180, essas coisas, 360, justamente por quê? Por conta dos quadrantes, que variam, vai de 0, 90, 180, 270, 360. Aqui no nosso caso, é por conta da definição da nossa deflexão. A deflexão, ela vai de 0 a 180. Então, é por isso que a gente vai usar aqui sempre 180. Então, não confundam com transformação de rumo para azimuth. Aqui a gente está pegando um ângulo interno ou externo, que é entre os alinhamentos da poligonal, e transformando em uma deflexão para a gente conseguir obter o azimuth e, posteriormente, o rumo. Então, veja bem, aqui a gente vai ter um exemplo de um levantamento topográfico
aqui no ponto 1. Teremos esse alinhamento aqui, 1, 2. Veja bem, quando a gente faz o uso tanto de deflexões quanto o uso de ângulos internos e externos, o primeiro ângulo que a gente vai medir, ele é sempre um azimute. Tá vendo que ele está na direção norte até o alinhamento 1, 2, valendo 96 graus, 12 minutos e 24 segundos? Então, o primeiro, ele sempre vai ser o azimute. Então, veja bem, a partir do próximo, o que eu vou ter? Já no alinhamento, no ponto 2, o que eu vou ter? Do 2 para o 3. Eu vou obter, entre esses dois alinhamentos, esse ângulo interno entre essas linhas da poligonal, que vale quanto? 127 graus, 31 minutos e 25 segundos. O que eu preciso fazer para obter o azimute nesse ponto? Eu só tenho o azimute no ponto 1. No ponto 2 eu não tenho. Como é que eu posso obter? Eu não tenho nenhuma deflexão. Eu preciso transformar aqui esse ângulo em uma deflexão. E como é que a gente vai fazer isso? Ó, na verdade é 47 graus aqui, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Transformando isso aqui em uma deflexão. Como é que a gente vai transformar? A deflexão, como o nosso ângulo interno, ele é quanto? 127 graus, 31 minutos e 25 segundos. Para eu achar a deflexão, ela vai ser quanto? 180 menos a visada. A visada nada mais é do que o ângulo horizontal que vai ser dado. Seja ele interno ou externo, também pode ser chamado de alfa. Então, vai ser dessa forma. 180 graus menos 127, 31 minutos e 25 segundos. Onde a gente vai obter esse valor de deflexão, ó, 52 graus, 38 minutos e 35 segundos. Vejam bem, ó, tenho o alinhamento 1, 2, faço o prolongamento desse alinhamento. Do prolongamento, lembrem sempre da definição de deflexão. A deflexão, ela sai do prolongamento da linha imaginária até o alinhamento seguinte. Então, no nosso caso, a nossa deflexão, ela é à direita, ela é uma deflexão positiva. O azimute anterior, eu tenho, que já foi dado. Para eu encontrar esse azimute, se eu já encontrei o valor da deflexão, que é esse aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o azimute anterior de 47 graus, 20 minutos e 12 segundos e somar com esse valor de deflexão. Por que eu vou somar? Porque é uma deflexão no sentido horário. Então, veja bem. Ó, o azimute desse alinhamento, do alinhamento 1, 2, vai ser... O alinhamento 2, 3, na verdade, vai ser igual ao azimute do alinhamento 1, 2, que é 47 graus, 20 minutos e 12 segundos, mais o valor da deflexão que foi encontrado. Isso vai ser igual a 99 graus, 48 minutos e 47 segundos. Dessa forma, a gente consegue determinar o azimute desse nosso alinhamento. Então, obtendo esse azimute, a gente pode também determinar o rumo. Do alinhamento 1, se o rumo ele está no primeiro... Se o rumo não, o azimute ele está no primeiro quadrante, o rumo ele vai ser igual. A diferença vai ser que ele vai ter a indicação do quadrante, no caso, norte, leste, NE. O segundo azimute, que vale 99, 48, 37, que foi que nós encontramos, ele está no segundo quadrante. Então, para eu encontrar o azimute, o rumo no segundo quadrante, vai ser o quê? 180 menos o azimute. Ou seja, 180 menos 99, 48 minutos e 37 segundos. Isso vai dar o quê? 80 graus, 41 minutos e 23 segundos SE. Isso aqui é só a transformação desse ângulo para rumo e desse ângulo azimute também para rumo. Esse outro exemplo eu vou continuar na próxima aula.